não é mesmo? Nós estamos quase terminando o Sermão do Monte. Ali o Senhor Jesus, onde ele subiu aquele monte e falou a toda aquela população, falou temas controversos, temas que ninguém tinha ousado falar ao povo, porque eles eram dominados, além de serem escravos de Roma, eles também eram dominados pelos fariseus, pelos fariseus, pelos mestres da lei, não é mesmo? Onde eles conheciam muito da lei, então eles achavam que para chegar ao céu era através de obras, era através de orar muito, de aparecer dando esmola. Então tudo que eles faziam era para demonstrar uma aparência de falsa religiosidade. Bem-vindo, Paul. Bem-vinda, Hannah. E aqui em Mateus 7, amanhã nós terminamos, ou na segunda-feira nós terminamos o Sermão do Monte. Em Mateus 7, vamos começar, né? Então o Senhor Jesus trouxe, com o Sermão do Monte, ele trouxe uma metanoia àquele povo. Rosi, bem-vinda. Ele quis trazer aquele povo sedento, aquele povo faminto por um Salvador, Messias, né? E o Senhor Jesus, ele veio como um servo, quando eles esperavam um guerreiro que iria libertá-los através da força armada, através de empunhar almas, através de derrubar o governo, porque Roma ali dominava toda aquela região, dominava toda aquela população, né? E quando eles viram um Messias que falava de amor, de paz, de amor ao próximo, não era aquilo que eles esperavam, e eles se surpreenderam. E o Senhor Jesus veio trazendo uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver a vida, de ver as coisas. Vamos orar para que nós possamos dar início a essa live? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Senhor, este momento dessa live, Pai amado, Pai querido. No nome poderoso de Jesus, Senhor, vem de encontro a cada coração, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, acampa os teus anjos, Senhor, aqui à minha volta, Senhor, nessa live, Senhor, não permita, Pai, que nenhum gadareno, que nenhum enviado de Satanás, Senhor, venha perturbar a tua palavra, Senhor, porque eles estão vindo contra ti, Senhor, não é contra mim, Pai. No nome poderoso de Jesus, Senhor, abençoa cada pessoa, Senhor, que estiver disposta, Senhor, a ouvir esta palavra com amor, Pai. No nome poderoso de Jesus, abre os olhos do entendimento, clareia a mente de cada um, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu que és aquele que convence do pecado e do juízo e da justiça, vem de encontro à vida de todos, convencendo daquilo que eles precisam deixar ou voltar atrás e realinhar com o teu caminho, Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Maíra, bem-vinda. Ediane, Fernando, é um privilégio poder contar com a presença de vocês. E em Mateus 7, no versículo 21, dando continuidade, né, sobre o Sermão do Monte, o subtítulo aqui da NVT está descrito assim: verdadeiros discípulos. Aí a palavra do Senhor vem declarar o seguinte: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei.
Eu estou lendo na versão NVT. Na versão João Ferreira de Almeida corrigida, ela é um pouco diferente e ela declara assim, no 23. Aqui está: eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. E na João Ferreira de Almeida, de 1999, está descrito: e então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, desobedecer à lei é a mesma coisa que praticar iniquidade. Iniquidade é um pecado diante da presença de Deus. O Senhor abomina a iniquidade, abomina a transgressão. Shalom, minha irmã, bem-vinda. Me escuta aí, por favor. Em nome de Jesus. Então, o Senhor Jesus aqui, ele vem apresentando dois tipos de pessoas. Os dois tipos de pessoas que virão a eles naquele dia. Naquele dia significa no dia do juízo final. Então, assim, no dia do juízo final, como está aqui, Romanos 8. No dia do juízo final, as pessoas, quando o Senhor Jesus se refere aqui, naquele dia muitos se achegarão até mim, declarando: Senhor, Senhor. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é porque você... Aqui eles dirão: não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome. Mas o fato de você profetizar, o fato de você realizar milagres, o fato de você realizar curas, não quer dizer que você tem intimidade com o Senhor Jesus. Não quer dizer que você tem intimidade com Deus. E aqui em Números 22, vem nos falar a respeito de Balaão. Balaão, ele foi um dos maiores falsos profetas que já foi mencionado na Bíblia. E Balaão, ele não era falso profeta porque o que ele dizia não se cumpria. Não, ele era um falso profeta porque ele fazia com o intuito de arrecadar dinheiro. Tudo que ele fazia era por motivo egoísta, para o seu próprio bem. E em Números, no capítulo 22, no versículo 6, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Aqui o rei Balaque, ao ver o povo de Deus ali, seguindo em direção a terra de Canaã, onde eles já haviam derrotado o rei de Bazã, o rei Og, e quando ele viu aquela população, ele ficou com medo. Ele disse: esse povo vem igual uma nuvem onde eles passarem, eles vão comer tudo o que tiver. E esse povo, ele é poderoso demais para mim. Então ele foi em busca de um meio para que o povo de Deus fosse amaldiçoado e dessa forma ele pudesse vencê-los. E ele mandou os seus mensageiros até Balaão. Isso, uma nuvem de gafanhotos. Obrigada, minha irmã.
E ele mandou mensageiros ali até Balaão, né? Para que Balaão amaldiçoasse aquele povo. E o motivo pelo qual Balaão é considerado um falso profeta é porque o objetivo dele era egoísta, o objetivo dele era por dinheiro, não é porque ele amasse a Deus. E no versículo 6, no versículo 9, vem deixar claro aqui que Balaão ele tinha acesso à voz de Deus. No versículo 9, continuando, está assim: naquela noite Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são seus visitantes? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo então, quem sabe, poderei enfrentá-lo e expulsá-lo da terra. Deus falando com Balaão. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Só que mesmo diante disso, Balaão desobedeceu a ordem de Deus. E quando Balaque o chamou, ele até tentou ir ali em vários montes para amaldiçoar o povo, mas o Senhor o proibia. E quando ele viu que não tinha como amaldiçoar aquele povo, ele ensinou Balaque a como seduzir o povo de Deus, enviando prostitutas, fazendo com que eles idolatrassem a Deus. Então Balaão ele é considerado um falso profeta pelo fato dele fazer as coisas por egoísmo, para o seu bem próprio, para o seu proveito, com objetivo no dinheiro. E aqui nessa palavra que o Senhor Jesus está dizendo, é a mesma coisa. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E você sabe qual que é a vontade de Deus que está no céu? Qual é a vontade de Deus que nós devemos fazer? Está no livro de João, no capítulo 10. João 10. João 6, 10. Eu acho que eu anotei errado aqui. Aqui. João 6,40. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que nele crê e olhar para o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus é que nós creiamos no Senhor Jesus para que nós possamos ter a vida eterna. É que nós possamos crer que o Senhor Jesus desceu, era Deus ao lado, estava à destra de Deus, veio ao mundo como homem, se entregou naquele madeiro para perdão dos nossos pecados. É isso que Deus espera de nós, que nós aceitemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e que nós possamos crer que Ele é o Filho de Deus que veio para resgatar as nossas almas para que nós tenhamos vida eterna. Vida eterna. Então, quando nós cremos que o Senhor Jesus veio para nos dar a vida eterna, nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a vontade do Pai, e dessa forma nós estaremos com Ele naquele grande dia, no dia do juízo final.
no dia do julgamento. Então, assim, nós temos que ter em mente, nós temos que ter em mente que nem todos que buscam os reinos dos céus terão a salvação. Eles serão rejeitados, não porque não fizeram milagres, não porque não pregaram a palavra de Deus, mas porque fizeram por ambição egoísta. Entendeu? E naquele dia muitos ficarão rejeitados, muitos serão tomados de grande confusão ao se deparar com isso, ao pensar que a sua salvação está garantida, ao pensar que a eternidade, a salvação eterna, a morada junto aos céus, do lado do Senhor Jesus, está garantida. E dirá naquele grande dia: não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Muitos terão feito tudo isso, muitos. Expulsão de demônios, curas, milagres, mas na verdade eles serão trapo de imundície para Senhor Jesus. Por qual motivo? Porque toda a obra que eles fizeram foi para a glória deles próprios, para que o seu nome fosse engrandecido e não o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode roubar a glória de Deus, ninguém pode roubar a glória do Senhor Jesus. E eles acharão que com base nessas conquistas, eles terão direito à vida eterna, mas estão muito enganados. Em Isaías 64:6, a palavra nos diz: estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapo de imundície. Apenas trapo de imundície. Quando eles acham que estão mostrando a sua justiça, eles estão demonstrando apenas trapo de imundície. Na João Ferreira de Almeida está assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebentam. Mais uma vez a iniquidade, mais uma vez a falta do cumprimento da lei do Senhor, daquilo que agrada a Deus. Em Mateus 25, a referência sobre aquele grande dia está em Mateus 25, no versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele passará as pessoas como um pastor separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. No versículo 41. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O que vai restar para as pessoas que pregam a palavra de Deus em busca de seu próprio benefício, para ter glória, para arrecadar dinheiro, sem se preocupar com as almas que o Senhor Jesus deu a elas aqui nessa terra, será o lago de enxofre. Então, qual é a verdadeira relação que nós devemos ter com o Senhor Jesus? É uma relação de intimidade. Porque quando o Senhor Jesus se fala que nunca os conheci, afasta-se de mim, vocês que desobedecem à lei, além deles desobedecerem à lei, o Senhor Jesus não os conhece, Deus não os conhece. Por quê? Porque falta intimidade, falta adoração no secreto, falta oração no secreto, falta
estar se relacionando com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te oferecer. Essa é a grande diferença. Quando você se relaciona com o Senhor Jesus para estar na presença dEle, para ter a companhia dEle, por sentir a presença dEle ao seu lado, te enchendo, a presença dEle quando chega no ambiente, ela nos transforma. Quando você busca Jesus por esse motivo, naquele grande dia você estará do lado direito, você será a ovelha do Senhor e entrará para o gozo do seu Senhor. Entendeu? É dessa forma que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus, procurando conhecê-lo verdadeiramente, procurando ler a Bíblia, procurando andar na lei do Senhor, mas não para ganhar coisas para si próprio, para se promover, para se enriquecer, não. Estar com Jesus pelo que Ele é. Estar com Jesus não pelo que Ele possa te oferecer, não por poder, não por unção. Então a entrada no reino dos céus não é garantida por dizer-se cristão, mas por obedecer à vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós creiamos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que nós possamos herdar a vida eterna. Então, a obediência ao Senhor Jesus, ela envolve uma fé genuína, uma transformação que ela é conhecida pelo fruto do Espírito que você carrega. Bem-vinda, Beth. Pelo fruto do Espírito que você carrega. A bondade, a mansidão, o domínio próprio, entendeu? Os frutos do Espírito. Então, nós temos que ter em mente que aqui no Sermão do Monte, o Senhor Jesus vem falando tudo aquilo que Ele espera de um servo de Deus, de um servo do Pai. Inclusive, estar ligado à videira verdadeira. Profetizar, curar, expulsar demônios são ações poderosas, mas que não substituem a intimidade com Deus. E Paulo, ali na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 13, ele ressalta sobre esses dons. Se você tiver todos esses dons e não tiver o amor, de nada te adiantará. Em 1 Coríntios 13, no versículo 8. Um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. O amor ao próximo, o amor a Deus, o amor que vem verdadeiramente do Pai. Nós precisamos ser sinceros com aqueles aos quais nós convivemos. Nós, como filhos de Deus, nós temos que ter o nosso coração rendido a Deus. Não agir de falsidade, não agir com idolatria, não agir com egoísmo. Muitas vezes você tem a capacidade de ajudar um seu irmão, mas você não ajuda por achar que aquilo ali você vai sair perdendo, por quando você não pode ganhar nada. Então nós temos que ser autênticos espiritualmente. E você ser um eloquente orador, você dar shows de palavras ali no púlpito ou na internet, não significa que você tem intimidade com Deus, significa apenas que você tem o dom da oratória. Mas isso não quer dizer que o Senhor Jesus está ao seu lado. Isso não quer dizer que Deus apoia o que você está fazendo. Entenderam? Em Mateus
Em Romanos 8, versículos 7 e 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Quando você se deixa dominar pela natureza humana, egoísta, pela luxúria, pela fofoca, você não ama a Deus, você não teme a Deus, a carne ela é inimiga de Deus. Ela está o tempo todo militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne no embate ferrenho. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, porque o Sermão do Monte, no geral, ele fala sobre isso, sobre amor ao próximo, sobre amor a Deus, sobre o servo fiel, sobre você obedecer à lei, sobre você abandonar os seus pecados, sobre você abandonar a ira, sobre você dar o perdão. Como que você pode ser um verdadeiro servo do Senhor, ter intimidade com o Senhor Jesus, se você se recusa a fazer essas coisas que estão à nossa frente? Em Isaías 29, 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. A adoração que você presta a Deus não passa de regras ensinadas por homens, que foi passando de pai para filho, mas na verdade não tem uma verdadeira adoração, não é genuíno. Aqui na versão Almeida Ferreira está assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que foi instruído. Shalom, apóstolo Juliano, bem-vindo, bem-vindo. Então, não adianta nada você estar na igreja, você estar lá igual um papagaio, repetindo, e não mudar a sua atitude, não mudar o seu comportamento, porque a mudança, ela é reflexo das nossas atitudes, das nossas ações. Não basta somente nós falarmos com a boca, é necessário que o nosso corpo, é necessário que as nossas atitudes também digam aquilo que nós professamos. Então a verdadeira salvação, ela vem de um relacionamento autêntico com o Senhor Jesus. E conhecer a Deus não é só sobre Ele, mas é estar em comunhão diária com Ele, na oração, no jejum, na leitura da palavra, na submissão ao Espírito Santo. Quando fazemos isso, todos os frutos do Espírito, eles se manifestam em nossas vidas. Nós devemos abandonar toda aparência de religiosidade, assim como faziam os fariseus e os mestres da lei, quando eles tentavam a todo momento pegar o Senhor Jesus em contradição para condená-lo à crucificação, até que eles conseguiram isso. Mas quando chegar lá no dia do juízo final, eles ficarão extremamente surpresos por verem que, na verdade, eram sepulcros caiados. Muito bonito por fora, mas por dentro cheio de imundície. Cheio de imundície. Nós temos... A nossa transformação, ela não é de repente. Quando nós nos convertemos, no primeiro momento, é tudo muito novo para você. Mas o Espírito Santo, ele te ajuda. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você busca ter comunhão com o Espírito Santo, mais o Senhor Jesus se aproxima de você.
E é essa atitude que o Senhor Jesus, Ele espera de nós. É essa atitude, para que naquele grande dia, no dia do juízo, Ele não diga: afastem-se de mim, eu nunca os conheci. Imagina nós levarmos uma vida dentro da igreja, uma vida de religiosidade, e no final das contas, estar contando com a salvação e chegar naquele grande dia, o Senhor Jesus falar que você se afaste dele porque você não procurou conhecê-lo, porque você não procurou amá-lo verdadeiramente, porque você não quis ter um relacionamento íntimo com ele, não dedicou tempo à oração, não dedicou tempo à leitura da palavra, não ajudou o seu próximo por amor ao Senhor Jesus e não para o seu benefício. Não pregou a palavra somente para receber glória, mas para levar o evangelho do Senhor Jesus. E nós possamos pensar nisso neste dia. E que o Espírito Santo de Deus, que é aquele, Shalom, minha irmã, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, nos auxilie nas nossas fraquezas. Vamos orar? Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, eu te apresento, Pai, esta live. Obrigada, Pai, pela vida de cada um, Senhor, que esteve aqui, Senhor, comigo, até este momento, Senhor. Alcança os corações, Senhor, até mesmo daquelas pessoas que entraram aqui, Senhor, simplesmente para prejudicar. Mostra, Senhor, Espírito Santo de Deus, o verdadeiro amor a elas, que elas se convertam a Ti, Pai, no nome poderoso de Jesus. Espírito Santo de Deus, dá o descanso merecido aos meus irmãos, que eles possam descansar de um longo dia de trabalho. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Até mais. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Aleluia.